Bom, gente, mais um episódio do Café com Easy. Estou aqui hoje com um grande parceiro, um cara referência no mercado. E como a gente já comentou em episódios anteriores, o café tem uma importância muito grande para nós aqui, né? Então a Easy Five é uma empresa que nasceu numa cafeteria, em um rascunho. Eu e meu sócio conversando, desenvolvemos o produto, implantamos e estamos onde estamos. O mesmo com o Redcore, em que a gente desenhou o projeto inicial numa cafeteria. Então daí dá para tirar a importância que tem um bom café com boas pessoas aqui para o nosso universo, né? E eu estou hoje aqui com o Diego Control ID, diretor Business Development Manager da Control ID, e vamos falar um pouquinho hoje sobre o mercado. A gente vai conseguir trazer um pouquinho mais sobre o controle de acesso, né? O cara com uma vasta experiência aí. Vamos falar sobre fusão e aquisição, como que é esse universo aí para quem está dentro, né? Sendo comprado, sendo vendido, enfim, como que a atmosfera ali fica depois disso. E vamos desenrolar um papo legal aqui. Diego, é um prazer estar com você aqui, obrigado pelo convite, por ter aceito o convite, né? E, cara, foi uma coisa muito louca hoje, né? Foi providencial, né? Tava aqui na região, a gente sempre conversou ali sobre a gente se aproximar, fazer ali uma visita, e agora também reitero, hoje eu estou na Easy Five, porém agora reitero o convite para que a equipe de vocês esteja em nossa fábrica também. Não, vai ser um prazer estar lá com você. Boa. E aí, falando agora um pouquinho do nosso tema do podcast, do nosso Café com Easy aqui, qual que é a sua trajetória até chegar no Control ID, né? Isso que é um ponto importante, o pessoal te conhecer ali. E como você começou na área de tecnologia, né? Na área de segurança, já começou no comercial, você veio da área de técnica, fala um pouquinho de você pra gente aí. Boa, Meduri. Bom, eu vim da área técnica, né? Então acho que todo comercial, boa parte do comercial, ele acaba, né? Às vezes, eu no caso me formei na parte de sistemas de informação, né? Fiz muita parte de desenvolvimento de sistemas, suporte técnico, né? Então entrei nessa área técnica e aí, dado o dia, pela oportunidade que a empresa ofereceu, o mosquitinho lá do comercial me picou, que eu acho que picou também a muitos dos nossos profissionais, inclusive o Meduri também. E aí eu comecei a conhecer um pouco mais do comercial. E aí eu comecei a perceber também que essa bagagem técnica que eu acabei adquirindo, né, desenvolvendo sistemas ou até dando suporte sobre os produtos da Control ID na época, começaram a me dar uma baita fortaleza para poder atender grandes projetos, clientes. Então eu comecei a migrar para o comercial. Em 2016 eu fui gerente comercial da Control ID, até 2019 mais ou menos, um pouquinho antes da pandemia. Depois fui para a área de gestão de produtos, que é diferente da gestão comercial, mas está muito conectado, né? O gestor de produtos hoje, ele tem que olhar para o que ele tem hoje, mas principalmente para aquilo que ele quer alcançar. Não só em receita, mas também em entrega de soluções. A gente vai falar bastante aqui hoje de soluções, de como que o ecossistema de controle de acesso se conversa. Mas eu, como gestor de produtos, eu comecei a enxergar melhor como é integração com os nossos parceiros de software. Porque o hardware sozinho, pessoal, a gente costuma falar, ele vai até certo ponto, porque ele identifica a pessoa, valida a regra de acesso. Porém, eu preciso de uma inteligência de software que vai fazer toda a parte de gestão. E aí foi aí que a gente começou as integrações com os nossos parceiros de software. Então isso a gente começou a evoluir nessa época. E aí, recentemente, assumi, em 2023, né, já há 3 anos, como diretor de Business Development na Control ID. Então toda a parte de projetos, também para onde a empresa está hoje, relacionamentos, canais, integradores, parceiros e também novos produtos. Então acaba que é um olhar um pouco mais 360. Show, é nessa linha, como a Control ID vem se posicionando já há muito tempo no mercado, né, como uma fabricante de hardware de bom desempenho, de excelente desempenho, né? Então tem muita confiança dos integradores aí. Essa estratégia de integrar com software foi sucesso, né? Software de mercado, então você conseguiu ter uma capilaridade bem legal. Mas quando você chegou na Control ID lá atrás, na época que você começou como desenvolvedor, como você comentou agora, como que era o ambiente lá? Como que a Control ID começou? Ela começou grande já? Você chegou lá, já estava uma mega estrutura montada? Vocês começaram pequenos, foram desenvolvendo esse produto? Como que ela começou de fato e que você conseguiu ter esse trampolim para chegar onde você está hoje, né? Boa. Eu entrei em 2012 na Control ID, bem naquela época que eu falava que o mundo ia acabar, né? Dos maias, né? Eu já entrei já achando que... Mas a Control ID era pequena ainda, a gente estava com 30 e poucos funcionários, era uma empresa que era bem pequena. Eu entrei na área de suporte técnico, né, da Control ID, dando suporte para o hardware e para o software que nós trabalhávamos, que não era da Control ID, era de um parceiro nosso também. Então ali a gente... Era uma empresa ainda que não era totalmente a fabricante que é hoje.
né? A gente ainda usava muito produtos importados. Muito OEM, né? Muito OEM, né? A gente tinha um parceiro que nós trabalhávamos na Mas época. você já tinha essa visão de ter uma identidade muito própria do produto, né? Sim. Não era um OEM simples de mercado, o cara tem lá, você traz e faz. Vocês desenvolviam já algo bem característico, né? Ela sempre teve esse design um pouco diferenciado. DNA. Você olha e você já fala, putz, é um Control ID, né? Em 2012, né, a gente começou a ter o nosso primeiro relógio de ponto, que foi o RapidX, que já era um registrador eletrônico de ponto. Ele era preto, já tinha lá Control ID, já era bem esse DNA que você falou, né? Nessa linha. E hoje a gente sempre, durante essa trajetória, manteve, porque hoje uma pessoa olha o produto Control ID, ele vai entender que esse produto é da Control ID, tem um DNA nosso. E todo produto que a gente desenvolve, a gente vai lançar agora o controle remoto na feira, na ExpoSec, e é um produto que você olha e você fala, puxa, é da Control ID. Tá linkado o design. Tá linkado o design, né? E por aí vai. Então a gente sempre foi voltado em tecnologia. Para vocês terem ideia, né, a Control ID é a única empresa no hemisfério sul que fabrica do zero equipamentos de reconhecimento facial. Os demais são todos importados de outras localidades. Isso eu não sabia. Eu achei que a Control ID também fazia OEM desse equipamento facial do leitor. 100% fabricado no Brasil. Nós não tivemos uma boa experiência, né, com essas importações no passado, e aí a gente tomou uma decisão, né, em 2011, 2012, para somente trabalhar com produtos próprios. Então, legal. Hoje tudo que você vê de Control ID é 100% desenvolvido no Brasil, e a gente tem toda a parte de engenharia. Hoje a gente conta com 630 funcionários, então a gente tem aí uma empresa... Background bem grande, né? Bem robusto. Cresceu muito, né? Então você vê que a verticalização ela acontece, né? Então vocês começaram com 30 funcionários lá atrás, de onde veio a Control ID? Quando começou mesmo, era bem pequena. O seu foi na cafeteria, a Control ID, o Marcelo, que foi o fundador junto com a sua irmã, eles começaram realmente na garagem da casa deles, né? Eles tinham lá, importaram uma quantidade de produto da China, o Marcelo desenvolveu o primeiro firmware ali para esse device, e ali na garagem deles tinha lá o estoque, as coisinhas, e aí foi crescendo, né? Você vê como anda de lado, né? Porque algumas coisas que você tem que abrir o leque, não tem jeito, né? Sim. Então, validou, testou, não foi legal a experiência com produtos trazidos de fora, vamos começar a fabricar aqui, aí você começa a verticalizar a coisa e quando você vê, você vai tendo que tomar um corpo que você não imaginava, né? Tanto que a Control ID chegou onde chegou hoje aí, não é à toa. Bom, muito legal saber disso daí, Diego. Para mim é uma novidade também. Como eu te falei, achei que os produtos eram OEM. Não sabia que a fabricação aqui, achei que era montagem aqui. Totalmente. Fabricação legal, muito bom. E, cara, mudou muita coisa lá para vocês. Esse M&A com a Sabloy. Queria que você falasse um pouquinho de como foi isso para você. Porque você estava lá dentro de uma empresa que, entendo que era relativamente grande, estava em uma média grande empresa, mas tinha uma gestão muito próxima ali, né? Não era um corporativo internacional, né? Não estava dentro de um grupo como a Sabloy. Então, como que foi para você estar nesse processo de M&A, né, de fusão, que você vem do ambiente ali onde era tudo muito próximo, uma gestão próxima, você estava direto com o fundador ali, né, com o founder, tratando de temas estratégicos, e a partir de um determinado momento você está dentro de uma estrutura organizacional muito diferente, né? Você está dentro de uma organização que tem um corpo que tem a Sabloy. Como foi isso para você, Diego? Conta um pouquinho para a gente aí. Olha, a aquisição da Sabloy, né, a gente como colaborador da Control ID, a gente sempre entendeu que a Control ID tinha um tesouro gigantesco, que é fabricar um produto de reconhecimento facial, de digital, catraca, com a tecnologia, a qualidade que nós fazemos, e sempre imaginávamos, né, logicamente, que em algum momento da história da Control ID ela ganhasse uma atração muito grande por alguma aquisição. E a Sabloy, ela é uma empresa que foi muito estratégica, né, esse M&A, porque ela atua num conceito de descentralização. Não sei se vocês sabiam, mas agora no mês de maio a Sabloy completou 400 aquisições no mundo. Caramba. Pensa uma multinacional que adquire 400 empresas, tem um organic growth, né, um crescimento orgânico de 3, 4, 5% a cada quarto, e por aquisições. E o modelo deles é de descentralização, ou seja, você adquire uma empresa, mas você não altera essa empresa, você mantém as fortalezas dela, mantém a identidade, mantém o go-to-market dela. Então hoje a Control ID ela tem uma liberdade muito grande de atuação, de ajustes de preços, por exemplo, se a gente precisar mudar alguma coisa, até de produtos novos, né? Lógico que a gente tem uma consonância com a necessidade global, mas a gente acaba tendo uma liberdade muito grande. Então
Antes da aquisição, por exemplo, a Control-D estava presente em mais ou menos 12 países. Hoje nós estamos em 35. A Astabloy está em 70. Então existe ainda um espaço para eu alcançar crescimento. Então foi uma aquisição muito estratégica. No fundo a gente está exportando tecnologia então, né? Exatamente. Esse é um ponto legal. Exportando para mais de 35 países hoje. A gente tem produtos nacionais de qualidade com perfil internacional, né? Que está indo para fora e muitas vezes a gente não tem nem essa consciência. Certificações, né? Porque hoje, por exemplo, você vem para os Estados Unidos, você precisa do FCC, para a Europa, o CE, o UKCA. Então, todas essas certificações, os produtos Control-D eles são certificados, são integrados com o máximo de softwares possíveis. E a gente tem uma outra característica também, que é a flexibilidade, Meduri. Hoje, o produto Control-D, você que está assistindo a gente, você vai poder ver ele instalado desde um condomínio, por exemplo, onde você mora, até um aeroporto. O mesmo produto. Você pode ter a qualidade de um produto aeroportuário ou portuário, né? Dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Então, essa flexibilidade é um desafio alcançar, mas quando alcança... Eu acho que esse é o poder que você ganha, você adquire quando você domina de ponta a ponta a tecnologia, né? Exatamente. Então você consegue tornar ela de uma flexibilidade absurda de você conseguir trabalhar nessas duas pontas com tranquilidade, né? qualidade e com um ótimo custo-benefício. Essa é a palavra. Acho que é um ponto importante no Brasil. A gente tem muito essa barreira do preço, né? Do preço. Produto, a gente tem toda a questão de imposto, as dificuldades que é para uma indústria se consolidar, para uma indústria conseguir entrar no mercado e se manter ali com margem, né? Tendo lucro para poder sobreviver. Então a gente tem um desafio muito grande aí. Então poder cuidar de todas essas pontas e fabricar todos os equipamentos, acho que dá a vocês aí uma competitividade absurda. Né? Sim. Isso é muito legal. Cara, legal. E agora a gente falando um pouquinho de mercado, né? Principalmente de oportunidades, qual o gap que você vê hoje? Você com a experiência que tem, Diego, te acompanha há muito tempo, pelas redes sociais, a gente sempre se encontra em eventos, a gente sempre fala de projetos e sei que você tem uma grande experiência de mercado, você mesmo comentou um pouco agora aqui a sua experiência com desenvolvimento, são poucas pessoas que estão no nosso mercado que tem a experiência de fato com o desenvolvimento de produto, né? Sim. Geralmente os caras vêm da parte técnica, mais de instalação e tal, Sim. Então você acaba tendo uma outra visão. O que você enxerga hoje, Diego, estrategicamente de gap no nosso mercado de controle de acesso e que o nosso parceiro ali integrador, né, pode explorar? Hoje, você tem alguma dica para passar para esses caras que eles consigam extrair, maximizar o ganho deles, melhorar a sua penetração no mercado através de gaps que existam no mercado, assim, que você enxerga, não? Essa pergunta é a pergunta de 1 milhão de euros. Porque realmente é onde você, parceiro que está aqui assistindo a gente, que tem uma empresa, é um integrador, está pensando em usar as soluções da Easy, está pensando em usar as soluções da Control-D, e onde a gente vê muito isso? Eu vejo na questão dos projetos, Meduri, hoje os clientes, o sistema de controle de acesso eu sempre falo que é um ecossistema. Controle de acesso facial, por exemplo, que é o que a Control-D fabrica, não anda sozinho. Ele está conectado dentro de uma árvore de soluções que aí você fala, eu tenho um software de controle de acesso, que no caso é o EasyFive, mas eu vou ter que também ter a parte do BMS, eu vou ter que ter, que é o incêndio e tudo mais, gestão, né, automação da localidade. Você vai ter um sistema de elevadores para poder fazer uma chamada antecipada, alguma coisa. Aí você vai ter uma instalação de catraca, porque às vezes eu vejo muito integrador acostumado a instalar facial, mas não instala catraca porque tem receio de vender catraca. Então assim, hoje o que eu vejo? Alguns integradores ainda não conseguem fazer a solução turnkey, né? Entregar a coisa como um todo. Ele faz até o controle de acesso e tudo mais, mas não mexe com o BMS. Ou ele faz o BMS, mas não mexe com a infraestrutura. Ele tem que vir uma outra empresa fazer a infra. Ou às vezes ele até faz a infra, mas ainda acaba que a parte de sonorização do ambiente e tudo mais ele não trabalha. Parada. Então hoje eu trabalho em projetos, por exemplo, em aeroportos, que a empresa que está fazendo o aeroporto, ele faz o som, faz a parte de infraestrutura, faz a parte de controle de acesso, faz a parte de gerenciamento credencial, ou seja, o ecossistema. Está integrado, né? Então acho que para você que está assistindo a gente, primeiro, escolher boas empresas para fazer isso, porque fazer muita coisa, você tem que tomar cuidado para não fazer mal feito alguma coisa, né? Então escolher bons parceiros, mas é entregar, porque quanto maior a sua parcela de soluções dentro de um cliente, maior a sua barreira de saída. Então, para alguém te tirar lá de dentro de um contrato que você quer fazer, né, uma receita recorrente, a barreira de saída é maior. Isso é interessante demais, você comentou agora, porque eu venho justamente desses projetos, né? A gente fala de projetos integrados, sistemas especiais, a gente chama, onde dentro dos pacotes estão lá CFTV, automação, incêndio certificado, né?
cabeamento estruturado, sonorização. Então, tem uma série de soluções que você acaba tendo que compor, desenvolver para poder entregar uma obra dessa. E esse é um universo que acho que o cara pode explorar muito, né? O integrador que está acompanhando a gente aqui também, ou o dono de empresa, aí, diretor de empresa que está pensando estrategicamente em crescer para algum canto, pode olhar para essas laterais, né? Também para poder agregar na solução. E aí você me corrige se estiver errado, mas eu acredito que ainda dentro do próprio controle de acesso, a gente ainda tem uma série de otimizações que pode ser feita, principalmente no mundo tecnológico que nós temos hoje, em questão de integrações, para poder tirar pessoas da operação, mas não para diminuir posto ou diminuir equipe, mas simplesmente para você poder diminuir erros, né? Exatamente. Então você tira erro. Então, por exemplo, integrar uma coisa mais commodity, assim, mas é integrar um sistema de RH com o controle de acesso, você propor isso para o seu cliente. Exatamente. Eu vejo que o pessoal tem muito receio de fazer esse tipo de coisa, mas se pegar os parceiros certos, né? Pegar um cara com a experiência que você tem, Control ID, com um time que tem de background, para dar um suporte a um projeto desse, cara, pode oferecer sem medo. Se estiver trabalhando com o Easy Control ali, por exemplo, cara, pode oferecer sem medo. Então a gente vai dar todo o suporte para que isso aconteça. E eu acho que aí você também consegue maximizar os seus ganhos, entrar no cliente de uma forma diferente e oferecer muitas vezes coisas que os caras tá na mão, só que os caras têm medo de propor, porque ficam vendidos um pouco para o mercado, né? Sim. Mas eu acho que o importante dessa conversa aqui é a gente dar o nosso rosto para a empresa e falar, cara, estamos aqui para suportar vocês no projeto que precisar e conta com a gente. Então acho que a gente teve muito apoio da Control ID em vários momentos aí. Me lembro um dia aqui que eu liguei para você e falei, Diegão, cara, me apertei aqui, tem uma feira, amanhã eu preciso de um leitor facial. Você falou, tô te mandando 2. Então você mandou 2 leitores faciais, ó, fala com esse cara aqui, qualquer dúvida que você tenha técnica. Meu time entrou em contato lá, cara, era domingo, final de semana desenvolvendo integração e os caras dando todo o suporte. Eu acho que isso é legal pra caramba. Sim. Então acho que o ponto principal disso que eu estou falando agora é o integrador tirar esse receio de oferecer, porque pode contar com parceiros como nós, assim, Sim. como a Control ID. Indústrias brasileiras, parceiros nacionais, então a velocidade de resposta, né, Bedu, é muito mais rápida, né? A gente depende pouquíssimo de uma decisão externa, né? O seu desenvolvedor ele fala com o nosso, a gente e é legal que a gente não é aquela empresa que hoje, por ter um posicionamento muito bom de mercado, a gente escuta muito o que vocês necessitam, né? Então, muitos dos features que nos pedem vêm das software houses. Pô, a gente estava agora falando no almoço, a gente almoçou junto, eu falei, pô, Diegão, tô com esse desafio aqui, cara, preciso conversar com você sobre isso, tá acontecendo isso e isso. Ele falou, não, agora a gente tem. Pô, fantástico, então já teve essa demanda lá atrás, já olharam para isso, porque não tinha. Não tinha. Colocou, a gente vai conseguir implantar e entregar para o mercado. Eu acho que essa engrenagem funcionando bem, que precisa ser explorada. Sim. Então acho que o integrador ele contar bastante com a gente nesse sentido, cara, e usufruir mesmo da nossa estrutura, da Control ID muito mais pelo tamanho que é, mas nós aqui também temos a capacidade de dar suporte e atenção para projetos específicos. Eu acho que isso aí ganha jogo. É um conjunto, né? E eu falo uma coisa, né? O hardware sozinho ele não resolve toda a dor do cliente. Então, o software nos impulsiona muito, de uma forma muito forte dentro dos clientes. Então, te agradece a parceria, logicamente, da Easy, porque Control ID hoje, né? Acho que dentro do que a gente oferece de solução, a parte do software, ela integra VMS, ela integra outras coisas, né? Que estão além da solução do hardware. Então, a gente integrado com vocês, ficamos aptos a entrar em projetos que sozinho não entraríamos. Fica mais forte, né? Exatamente. Mas agora você pegou num ponto aí que é onde eu quero chegar, onde eu queria chegar, e essa aqui é a pergunta picante do momento. Essa é boa, pergunta picante. Cara, a Control ID ela tem a solução completa e tem o software deles, né? Os quais estamos integrados. Então, isso está integrado inclusive com o software da Control ID. Foi adquirida pela Sabloy. Sim. Que é uma gigante aí, né, que você acabou de falar que tem essa característica que eu acho muito legal de comprar as empresas e mantê-las como estão. Sim. A gente tem outros players que compram empresas do nosso mercado e internaliza e muitas vezes o fracasso é iminente, né? Mas você tem esses 2 players aí. Então, Control ID foi adquirida pela Sabloy e ambos têm solução. A Sabloy mais ainda, né? Então, ela tem softwares, ela tem catraca, controlador, ela tem o leque inteiro de produto para poder oferecer. O quanto as empresas de software, assim como nós, podem se sentir ameaçado, né, por vocês dentro de projetos no mercado brasileiro, né? Você vê isso como uma barreira? Você recebe muito esse tipo de questionamento? Eu imagino que sim. Acho que o pessoal deve bater nesse ponto em alguns momentos, né?
Mas o quanto a gente deve se preocupar com isso? Qual que é o posicionamento da Sabloy contra o ID perante esse cenário aí que a gente tem no nacional, né? Excelente pergunta, totalmente apimentada, né? Essa é a polêmica, né? Vai ter até um corte aí, eu acho que do Esse vídeo. É café com pimenta. Café com pimenta. Tá. Não, mas para nós a gente tem um planejamento muito definido, né? Com relação à parte interna que você comentou, né? As empresas que têm as mesmas soluções dentro da própria Sabloy, esse overlap, né? Que essa sobreposição de marcas no mercado, ela é esperada, né? Dentro do grupo. A gente sabe que existe uma porcentagem de sobreposição, mas lembra que eu falei da descentralização. Sim. Então cada empresa ela vai atuar e vai concorrer com a outra, de certa forma. A gente não tem obrigatoriedade de oferecer todo o portfólio. Não, realmente o overlap ele existe e os ecossistemas se mantêm. Com relação às oportunidades, a gente sabe muito bem para onde e para quais projetos a nossa solução de software ela enquadra. E hoje, ela não é uma solução, hoje, por exemplo, que vá de ser difundida em todos os projetos, o Control ID vai fomentar, até porque hoje o nosso software ele tem um perfil mais voltado para projetos de entrada, né, sendo muito transparente. Então, projetos mais específicos, mais amplos, a gente sempre trabalha por nossos parceiros. Então, é uma coisa que nós fomentamos, né? Hoje a gente é integrado com mais de 300 empresas de software, né? Então, a gente número, né, cara? É muita empresa. Se você for olhar, você que já é do mercado de segurança, pode olhar. Vai no site das fabricantes, você não encontra a API ou o SDK disponível. Se você entrar no nosso site agora, contraid.com.br, você vai lá na produtos, ID Face Max, por exemplo, você vai lá em downloads, você vai ver que a nossa API está disponível no site. Geralmente você tem que assinar NDA, tem que fazer um monte de coisa. Você que integrou, você deve saber. A gente não, a gente fomenta a integração. A gente quer que você integre, quer que o seu software seja o melhor possível, que o seu software melhore o nosso produto, porque vem muito feedback das empresas de software para a gente, tipo, vocês conseguem criar tal coisa, a gente vai lá e desenvolve. Então, assim, a gente fomenta esse mercado, não concorre nesse sentido, porque nós sabemos que a gente entrega um software voltado para um perfil de projeto, que é para os de entrada, para aquele cliente que não tem hoje um projeto gigante para colocar uma solução mais robusta. O cara que precisa fazer rodar alguma coisa de forma prática. Né? Até na própria casa dele. Hoje a gente tem produtos residenciais, que já é um mercado um pouquinho diferente corporativo, que hoje o nosso software ele funciona mais para você gerir uma fechadura. Né? Então, ele tem potencialidades, mas hoje a gente sempre trabalha com o ecossistema. E aí a gente tem também as reservas de oportunidade. Então hoje a gente trabalha muito forte, Meduri. Quando você faz uma reserva de projeto, ou você que está assistindo integrador, vai usar o Easy5 com Control ID, já reserva o projeto do integrador, porque a gente vai levar uma condição comercial. Faz um registro, né? Muito importante, sim. Para proteger você, não de outros somente com Control ID, mas outros com outras soluções. Às vezes é do próprio cliente, né? Exatamente. Às vezes a gente fala sobre registro de projeto e o pessoal fica um pouco receoso de fazer porque acha que vai ser passado para trás, vamos dizer assim. Mas no fundo a gente precisa entender para saber o quanto consegue proteger, porque às vezes o próprio cliente liga buscando informações, querendo saber preço, e a gente pede para algum parceiro, né? A gente vai visitar, vai fazer um trabalho. Então acho que é muito legal a gente ter isso aí. Mas é importante saber esse posicionamento da Sabloy e da Control ID e do mercado, porque bem ou mal uma coisa acaba preocupando um pouco, né? Sim. Muitas vezes você acaba chegando e às vezes também. Por exemplo, a gente chega em algum projeto, o integrador leva a gente para algum projeto em que está lá um software da Control ID. Sim. Até onde a gente vai se sentir que está roubando o cliente, né? Tu fala, mas talvez não é por aí. Então os hardwares da Control ID estão ali, vai subir o software para uma necessidade específica, como você falou, às vezes o projeto cresceu um pouco mais e a gente consegue todo mundo caminhar bem no mercado. Somos uma empresa de hardware. No fundo a gente acaba até pegando carona no crescimento de vocês, né? E vice-versa também, né? Quanto mais a gente tiver essa integração fluida e funcional, eu acho que melhor da gente poder ir com vocês para os próximos projetos aí. E somos uma empresa de hardware. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. A gente é uma empresa que nossa engenharia nesse momento está pensando em qual o próximo hardware que nós vamos desenvolver. Agora é o controle remoto, vai ter outros produtos aqui que eu falei em off aqui para o Meduri. Tem lançamento bom vindo aí. Coisas legais estão vindo. Então, é a nossa missão principal. Legal. Show de bola. Falando de futuro agora, acho que a parte picante já ficou para trás, aí foi muito bom saber disso aí, legal demais. Mas falando de futuro agora, muito se fala em IA, né?
Sim. Então eu costumo dizer aqui que tem muita empresa que é IA first agora, então os caras querem colocar IA na frente de tudo e pô, já não querem mais contratar quem não tenha familiaridade com a IA e tal. Então eu queria saber de você, hoje, aí eu vou dividir a pergunta em dois, né? Porque eu tenho curiosidade de saber disso. Hoje você enxerga a IA dentro do mercado de controle de acesso, se você vê que faz sentido e que a gente tem capacidade de implantação e ela vai gerar algum benefício para nós, né? E para nós todos, né? Como mercado. E como que é essa questão de IA dentro da Control ID hoje? Né? Sim. Vocês têm algum direcionamento interno para que se use isso ou ainda não? Aí a Control ID está ali ainda nos modos tradicionais, preocupando um pouco com isso, olhando mais para outra frente. Como que está isso aí no momento que você vive hoje? Você enxerga, né? Dentro da Control ID, né, a gente já utiliza, né, tanto no hardware como também operacionalmente a parte de engenharia, né, com algumas inteligências artificiais, né, então isso otimizou alguns processos internos da companhia, isso foi um fato importante. E o que eu tenho acompanhado de forma externa é que os nossos parceiros também estão trabalhando com a IA para você atuar de forma preditiva dentro dos clientes, né? Então, os nossos clientes, de modo geral, eles acabam sendo reativos. Tem um problema, reage ao problema. Com algumas soluções de IA, de monitoramento, de gerenciamento dos equipamentos e por aí vai, eles estão atuando de forma preditiva. Então, o produto lá reiniciou uma vez, mas por que reiniciou? Gerou um log, a gente entendeu o log. Então, quando a gente começa a interceptar possíveis problemas que poderiam acontecer e atuar de forma preditiva, você melhora muito o desempenho da solução como um todo, né? E você ter uma IA hoje, por exemplo, já olhando esses dados, tratando esses dados, condensando a informação e enviando para um decisor, logicamente não deixar uma decisão 100% na mão da IA. Sim. Você tem que ter uma curadoria dessa informação e é o que a gente faz hoje, mas isso de forma preditiva ajuda bastante. E na parte do reconhecimento facial, já existe muita utilização desses motores, né? Hoje a gente usa a Paravision no reconhecimento facial da Control ID. Então, por mais que eu fabrique o hardware Control ID, o algoritmo de reconhecimento facial que está lá dentro é da Paravision, uma empresa super conceituada, né? Top 5 do nicho, ela é muito boa. E esses algoritmos, eles possuem machine learning, né? Então eles têm inteligência, né, de aprendizado profundo. Então, você tem que treinar, né, para diversos rostos, né? Muda de país, você acaba tendo alguma dificuldade com diversidade étnica, etc, né? Então a gente já acaba embalando isso dentro do produto, mas na parte de processos é onde eu vejo um ganho. Eu fiz um podcast recente com o Eitan Magal, que é um parceiro nosso também, né? Vai tá caro o Eitan. Você conhece o Eitan? Um abraço aí pro Eitan, que está aí com a gente sempre aí nos eventos. E a gente estava falando, né, que você comentou um pouquinho dessa questão do ecossistema, solução, e que hoje, né, os maiores problemas que acontecem, por exemplo, em condomínios, invasões e coisas do tipo, né, de segurança, sabe qual é o principal fator que gera esse problema? Não. O fator operacional. Ou seja, a interpretação, às vezes, dos dados ali do que o sistema está apresentando. E aí até também a questão do operador, porque o operador ele vai tomar uma decisão, por exemplo, o pessoal agora eles chegam na frente do condomínio e eles agem como se fossem moradores do condomínio. Sim. E aí eles falam, não, eu sou do tal ali, eu só fui lá pegar, me libera a entrada aí. Então, muito das vulnerabilidades estão na parte operacional. Então, a gente tem que, mesmo com IA, com tudo isso, a gente ainda tem que investir muito, né, na tecnologia, mas também no ajuste dos processos, treinar as pessoas. Procedimento operacional padrão, né? O Eitan pega muito nesse ponto aí. Muito nisso. E eu acho que isso é importante, você até trouxe um gancho para mim agora, porque eu pego muito nesse ponto de que a gente tem as melhores tecnologias entrando pelo Porto de Santos, a gente tem as melhores tecnologias sendo fabricadas aqui no Brasil, mas muitas vezes a gente faz mau uso delas. E não é porque a tecnologia não tem capacidade de nos entregar, é que a gente está implantando com a qualidade aquém do que ela merece. Não está olhando com os olhos que se deve. Então você pega isso na aplicação do produto, às vezes o cliente compra um produto premium e a entrega não condiz com o que ele pagou, né? Porque a gente tem diversas variáveis no meio do caminho, e isso reflete aqui na parte de operações. Porque a partir do momento que a entrega não está legal, falhas que acontecem ali, o cara começa a acostumar aquela falha, ele deixa de
de acusar que tem um problema. Então ele já vai ignorando. Exato. Então você pega pequenos vícios ali que o conjunto vai apresentando de sistemas e isso dificulta para o operador tomar decisão, né? É a mesma coisa você instalar o Easy5 e não criar uma regra de acesso com os horários corretos. Exatamente. Ou não orientar a atribuição ali ao operador que vai fazer esses cadastros, ou que vai... E aí você gera uma vulnerabilidade, né? Muito grande. Você tem uma solução de ponta, segurança, com várias, né, certificações, porém você acaba tendo operacionalmente ali um problema. No fundo, revisitar essas regras de vez em quando, né? Exatamente. Porque no final você só vai perceber isso quando o cara colocar o rosto e entrar num lugar que ele não deveria. Eu faço muito esse teste, às vezes eu vou com algumas empresas, né, prédio corporativo, falo, me dá 5 crachás aqui. Isso é fato, né? Pego lá, chego. Vou bato desses 5, pelo menos 2 funcionam. Funciona. Esse aqui foi de funcionário demitido, esse aqui é de visitante que já foi embora, vai estar lá, o cara bateu e entrou. Então assim, os caras vão descobrir isso da pior maneira. Então é muito importante isso aí. Acho que a IA vem para ajudar muito nesse sentido de apresentar dados para gestores e operadores. Essa questão de fazer análise de, por exemplo, a pessoa tentou passar 2, 3 vezes no mesmo ponto que ele não tem acesso. Por quê, né? Sim. Então já analisar com isso. Imagem de vídeo também. Aqui tem um comportamento suspeito, deixa eu sinalizar. Então acho que esse tipo de coisa vai ser bem interessante. Já são coisas que estão sendo aplicadas, né? A própria ISA a gente também está criando uma camada ali que vai gerar algumas inteligências bem legais. A gente já tem algumas coisas implantadas lá de IA. Eu acho que isso é um ponto importante. Então assim, temos muito campo para implantar IA no nosso mercado e acho que a gente tem que explorar isso e olhar para isso com bastante carinho, né? Desde o desenvolvimento de propostas comerciais, cara, que é fantástico poder usar, né? Sim. Até a implantação das soluções que a gente está vendendo. Até o dia a dia, né? Até dela o dia a dia. Instalada já, né? Acho que isso é legal. E falando aí de futuro, a gente veio de várias transformações no mercado de controle de acesso, né, cara? Os primeiros projetos que eu implantei, entregando a idade aqui, eu não implantei, mas dei muita manutenção nesses. Que peguei bem na época da virada. Código de barra. Nossa. Então, passava no leitor. Quantos anos será que o Meduri tem, pessoal? Chutem aí, vai. Aquela barbinha branca aqui, mas eu sou novo. Eu não vi, né? E o código de barra, dei muita manutenção, nunca implantei. Peguei a virada aí pro cartão RFID, depois vieram os tags, depois veio biometria, né? Aí o QR Code ficou num pedacinho. Tá aí até hoje, mas não teve aquele boom de QR Code. Quer irritar o Meduri? Apresenta um QR Code para ele aqui. Nem no cardápio, nem no controle de acesso, pelo amor de Deus. E aí ele vai ficar doido, hein? Diga não ao QR Code. Mas aí veio a pandemia, que deu essa quebra, né, geral. Sim. Aí veio o facial, LPR, então a gente começou a ter outras autenticações mais digitais, né? Credenciais, etc. Olhando por essa ótica, você enxerga alguma grande nova transformação no mercado nos próximos anos? Ou você acha que ainda a gente vai surfar essa onda que estamos agora por mais tempo? Qual que é a visão lá de P&D da Contra-ID nesse sentido? Boa pergunta, Meduri. Acho que essa parte da identificação pessoal, a face, ela sofreu uma evolução gigantesca depois da pandemia, né? Acho que quem já importou produtos antes da pandemia já deve ter sentido. Eu te contei aí um episódio que eu passei com isso em 2020, né? Com um produto muito, muito ruim, né? Qualidade muito baixa. Então, de um grande fabricante. Né? De grande fabricante, esse que é o pior. Então, se você pegar a evolução tecnológica que teve, né, do facial após pandemia, realmente trouxe uma robustez muito grande para o reconhecimento facial. Então, hoje a gente tem uma solução realmente de ponta, não só contra a ID, tá, pessoal? Agora eu vou tirar um pouco o crachá aqui da empresa e falar para vocês que hoje o mercado de reconhecimento facial no Brasil, independente se a marca ela é europeia, asiática, não importa. Hoje ela está com uma qualidade muito boa. Tá? Então acho que evoluiu bastante, não só a Control ID, mas outros players também. Esse é o ponto. Então, esse é um ponto importante, cara. Eu falei bastante com o Diego. Diego, tira a roupa da Control ID aqui e vamos falar de mercado. Sim. Lógico que as perguntas são direcionadas à Control ID porque eu quero saber da sua experiência. Claro. E eu tenho uma curiosidade muito grande de saber como que funcionam os bastidores disso tudo, né? Porque Sim. a gente vê a coisa legal aqui na mídia, mas lá atrás a gente sabe que a briga é grande, né? O trabalho gigante, é pesado, né? Gigante. Então, só para contextualizar, né? E essa parte, o mercado evoluiu muito, né? Então, isso é bom, Meduri, porque se o teu concorrente ele é tão bom quanto você, isso aumenta o sarrafo. Sobe a regra, né? Sobe a regra. Ali você vai ter que, cara, sempre... E hoje o mercado está realmente assim. Um lança uma coisa, a gente lança outra, e é uma briga muito boa, porque quem ganha no fim do dia é o consumidor, Sim. porque ele vai ter uma solução, igual eu falei, você vai ter um produto de aeroporto no teu condomínio. Exatamente. É o que está acontecendo hoje em dia. E dentro desse contexto, né, muita gente fala, Diego, e agora? Reconhecimento vai ser palma da mão, vai ser a íris e por aí vai. Por que a gente...
imagina que o facial ele vai perdurar por um tempo considerável, é a portabilidade, a facilidade do cadastro, que você pode mandar um link, por exemplo, pelo Easy para um visitante, ele clica nesse link, cadastra a foto dele ali, e quando ele chegar no local que ele tem que ir, ele já vai passar pelo facial, já vai ser identificado, né, e tal. Isso você não consegue fazer com o cadastro de uma íris. Não. Você não consegue usar o seu celular para cadastrar Nem com a própria biometria, né? Nem com a própria... Exatamente. Então, assim, o facial ele tem essa flexibilidade e vai ser difícil ter algo tão cedo que tire, ou que tenha algo semelhante a essa facilidade que a face tem. Então, a própria... Eu pego muito nesse ponto também aqui, que é a própria digitalização da credencial, né? Exato. Então, hoje a gente tem uma credencial... E isso é um negócio legal até de citar, cara, porque é uma coisa que a gente passa muito na Easy, do ponto de vista de suporte e nosso onboard, né, quando o cliente implanta. Muitas pessoas que estão acostumadas com sistemas convencionais de controle de acesso, né, que veio lá atrás do mercado, elas têm a foto como um ponto de consulta somente. Então o cara tira uma foto de qualquer jeito e guarda. E a partir do advento do facial, né, quando ele começou a ganhar essa escala e está em cada vez mais projetos, a gente vê que cresceu muito esse universo, fala pra gente a importância da foto de qualidade dentro do sistema de controle de acesso. É tudo, Meduri. O que você falou aí agora é tudo. A qualidade da imagem, ela vai refletir totalmente na qualidade da identificação que você tem no dia a dia, né? E uma coisa legal que a gente tem no nosso produto, agora voltando ao crachazinho da Controid, mas foi uma coisa que é legal mesmo, quando você pega uma foto, por exemplo, hoje a Controid é integrada com o EasyFive. O EasyFive é desenvolvido aqui pela equipe do Meduri. Nós temos a nossa API, que é a interface de integração com os nossos devices. Então, quando você pega lá no Easy, cadastra a foto de um operador, ou de um usuário, ou de um visitante, e você manda na API para o nosso produto, o nosso produto ele vai interpretar, existe uma inteligência ali que a gente interpreta essa imagem, e eu vou te devolver se essa imagem ela é boa, ou eu tenho 7 tipos de erros ou de informações que eu preciso que não estão naquela foto. Então eu tenho lá um return para você de, por exemplo, face to distance, face to close ou center position. Então a pessoa não está centralizada na imagem. A cabeça rotacionada. Está tracionada, ou está muito distante, ou está muito próxima. Iluminação. Então, e eu te dou esse return com essa mensagem, e aí a API da Easy ela vai interpretar, opa, o seu cadastro não foi bem executado porque a sua face... Então você consegue customizar a mensagem para o operador falando o porquê que a foto dele não foi cadastrada. Sim. Então hoje, na maioria dos faciais, não, você bota a foto lá, ele vai, vai embora. No nosso não, a gente tem essa curadoria e depois a gente informa já na API o porquê da foto está ruim. Isso é um ponto importante, aí de novo a gente volta na questão da engrenagem. A importância de estar integrado, né, de uma forma bem legal, assim, bem nativa, porque baseado nessas informações que os faciais da Controid estão enviando, no Easy a gente também colocou uma máscara na foto. Então você tem uma máscara ali parecida com a de banco. Então eu reconheço o rosto, a hora que você tira a foto eu desfoco o fundo. E eu já te aviso ali também se está rotacionado ou não, então a gente já consegue diminuir um pouco esse erro de fotos tiradas com má qualidade. Quando eu envio essa foto ao facial, o facial faz essa crítica, ela devolve pra gente, eu alarmo na hora o operador em tela. Legal. Então isso facilita muito a operação, né? Legal. Então, o cara consegue ver de maneira muito simples ali que a coisa está trabalhando em conjunto e que se ele fizer daquela maneira correta vai funcionar e não vai ter problema. Isso é atuar de forma preditiva. Exatamente. Bom, caminhando para o fim aqui de mais um episódio, papo muito legal, muito importante conseguir entender um pouquinho como é que funciona uma indústria do tamanho da Controid, que passou por um processo de M&A que a gente fica acompanhando o mercado aí. Eu acho fantástico o que está acontecendo com o nosso mercado nesse sentido, né? Então, está tendo muitas fusões e aquisições aí. Uma consolidação grande. Exatamente. Né? Então, isso tem seus lados bons e ruins. No caso da Controid, a gente tem visto com bons olhos, né? Está enxergando que a empresa cresceu bastante, amadureceu o nível de gestão, está atingindo outros locais que não atingiam antes, estão de 12 para 35 países, cara. É fantástico você ver um resultado desse, né? Então, Diego, como é que o pessoal encontra você nas redes sociais para poder fazer contato aí contigo, já que a gente deixou aqui a cara a tapa, né? Como é que o cara te encontra lá para a gente poder conversar com você? O da Controid, que é o oficial, é Contro_ID no Facebook. O meu pessoal é Diego_Contro_ID também, né, no Instagram.
E acompanhe também o nosso YouTube, que é Control-ID, e lá a gente tem lives também sobre produtos. E se você que é integrador e quer ter um treinamento mão na massa na tua empresa, que a nossa equipe vá lá treinar, levar um painel, você fazer as instalações, treinar a tua equipe de instalação, chame também a gente, que a gente vai até você oferecer esse treinamento. Olha, fantástico. Baita de um convite aí para vocês poderem usufruir. Boa. Digam, obrigado. Ficamos aqui em mais um episódio do Café com Easy, onde a gente faz boas conexões, tomando bons cafés. E eu vou convidar você para se inscrever no nosso canal e acompanhar a gente também nas redes e principalmente agora que a gente vai estar na ExpoSec, dos dias 1 a 3 de junho. Espero você no nosso stand lá para a gente tomar um café e falar um pouco sobre o mercado aí, mais sobre solução. Diegão, obrigado. Valeu, Edoni. Prazerzão aí. Vamos junto. Caneca aqui é presente para você. Obrigado, valeu. Tomar um cafezinho de manhã lá lembrando da gente. Vou lembrar, Valeu. Easy 5. Isso aí, seja easy. Pessoal, seja easy.